E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar aqui sobre este livro aqui, ó, 1984 de George Orwell. Essa é uma distopia, uma das mais influentes aí do século XX e também um livro muito famoso aí, comentado por booktubers, YouTube, blogs aí dos últimos tempos, né? Eu resolvi fazer a resenha desse livro aqui porque um dos meus livros favoritos. Eu achei que seria uma injustiça não ter nada sobre ele aqui no canal, né? Porém, uma responsabilidade falar deste livro, porque o autor aqui ele faz diversas críticas, né, ao totalitarismo, de uma maneira geral, um livro que foi escrito em 1949, bem pós-guerra, ali, Segunda Guerra Mundial. Então tem uma lembrança muito forte ali daqueles acontecimentos, sabe? Da Segunda Guerra e tudo mais. É um livro que te assusta de uma certa maneira. E eu acredito que esse seja o grande diferencial deste livro e a grande qualidade, porque ele consegue passar para você justamente o que ele propõe a fazer. E a história se passa no futuro, que é 1984. Esse livro foi publicado em 1949, então para o autor bastaria ali apenas 35 a 40 anos para que tudo que ele via acontecendo ali, de uma maneira bem pessimista, era o suficiente para que acontecesse. Ele cria aqui 1984, onde descreve um governo totalitário, onipresente, controlador e opressor, cujo o nosso protagonista, chamado Winston Smith, está inserido. Ele é um funcionário do governo, ele trabalha num ministério chamado Ministério da Verdade. E qual é a função de Winston? Ele tem por objetivo apagar informações, coisas que o governo proferiu. Por exemplo, o governo diz que vai criar 1000 vagas de emprego durante o ano, mas o governo não consegue, cria apenas 400. Então o Winston vai lá, apaga aquilo que ele prometeu e coloca que ele tinha prometido apenas 200 vagas de emprego. Ou seja, o governo ainda fica com um saldo positivo de 200 vagas ainda, né? Então é basicamente isso. E isso o Winston faz em tudo que for pertinente ao governo. E esse tipo de coisa era apenas um dos vários artifícios que esse governo se utilizava para dominar e se permanecer por muito tempo no poder. Existia uma grande figura que é muito presente na vida das pessoas, chamada o Grande Irmão, que em inglês aqui é o Big Brother. Inclusive é esse livro que dá origem a esse programa televisivo que existe aí no mundo inteiro, né? Inclusive aqui no nosso país, chamado Big Brother, onde também o governo se utilizava de câmeras de vigilância, aqui chamado de teletelas. Elas tinham a função de captar a imagem e o que as pessoas falavam e faziam dentro das suas casas. E qualquer coisa que fosse dita como suspeita, uma maneira que o governo entendesse que era uma forma de se rebelar, você era preso. E qual era a punição? Você simplesmente era apagado, você sumia, você não existiria mais, era como se você não estivesse nascido. A única coisa que era tolerável aqui para esse governo era o amor pelo partido, e era só isso que bastava para o governo. A população aqui, cerca de 85% da população, não representava perigo algum para o governo, porque a informação que eles obtinham era nada mais nada menos que pura futilidade, não eram informações pertinentes. Até mesmo o Winston, que fazia parte de uma camada um pouco superior à da população geral, chamada proletas, também não representava. E ele começa a se questionar o porquê que ele tinha que fazer aquilo. Era proibido. Só para você ter uma ideia aqui, você tem um caderno, uma caneta, as palavras aqui, o vocabulário, o governo todo ano ele diminuía cada vez mais a maneira que as pessoas se expressavam. E é criada aqui uma nova fala, onde palavras que o governo entendia que era uma maneira de fazer as pessoas pensar, até de se revoltar contra ele simplesmente aniquilava aquela palavra. E essa palavra era proibida e passava também a não existir mais. E aqui existem 3 grandes potências, chamadas Oceania, Lestásia e Eurásia. Autossuficientes, têm recursos suficientes para abastecer a sua população ali e se manter uma qualidade de vida até boa. Mas o que o governo faz? Eles vivem em guerra, pelo menos dizem que vivem em guerra. Isso serviria como uma maneira de queimar o excedente de produção. Para que isso? Para que as pessoas não tenham uma certa qualidade de vida e não evoluam. Não tenham tempo para pensar, sabe? Para evoluir, para uma maneira de sabe, querer algo melhor. Não conhece o que é bom de verdade. Então, sempre se mantém ali numa espécie de dependência do governo. O governo ele usava, por exemplo, o excedente de produção, por exemplo, de vez de criar uma faculdade, vamos fazer armas. De vez de criar um hospital melhor, vamos fazer bombas.
Então essa era a maneira, o artifício que o governo se utilizava também para manter a população ali sob um jugo sempre inferior e as pessoas trabalhando simplesmente para se manter e se sustentar. Tudo em prol do governo. E é muito triste você ver esse tipo de coisa, né? Às vezes a gente linka com o nosso mundo real, assim, e realmente você encontra alguns indícios, assim, sabe? Que o autor, ele passou bem perto e até acertou em alguns pontos aqui. E o mais cruel de tudo aqui, acredito eu, que imagina as crianças que nascem neste mundo aqui. Não tinha noção do que era o mundo antes do partido, então não tem como, já nascem educados naquele caminho. Então assim, até uma criança, ela poderia levar você que tentasse de uma certa maneira ter uns pensamentos errados contra o partido, uma maneira de se revoltar, uma conversa que você tivesse com a sua própria esposa, né, se é que sua esposa também fosse uma pessoa confiável, uma criança poderia levar você ao tribunal, você poderia ser preso e desaparecer de todos os canais anais aí do sistema. É muito complicada, é muito pessimista a visão que George Orwell projeta para o futuro, né? É de se entender o motivo disso. E é um livro, cara, que realmente é muito interessante, você o lê muito rápido, porque ele fala muita clareza, muitas coisas assim, sabe, que talvez pra gente fossem impensáveis, mas George Orwell lá em 1950, 1949, 48, ele já deslumbrava isso para o futuro. Tudo bem, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado deste livro aqui. Eu queria dizer que ele vai muito além do que tudo que eu falei neste vídeo aqui, sabe? Porque é muito curtinho, a gente tenta fazer só uma resenha bem curtinha aqui para você tentar instigar você a ler este livro. É um livro muito bom, vale muito a pena. Se você conheceu este livro por este canal aqui, porra, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal aí, curte a gente aí, tá bom? Isso ajuda bastante. Muito obrigado e até mais.